uma reunião formal e respeitosa entre essa casa, o sindicato e a administração, no qual nós fomos forçados a pedir esses 15 dias, porque aguardamos a semana passada, na segunda que foi pedido, que obviamente ele já ficou sabendo desse pedido na própria segunda-feira, porque a gente sabe que tudo que acontece aqui, ou ele assiste ou levam para ele, né, o que aconteceu. Na terça-feira esperamos a resposta, na quarta-feira, não deu mais tempo de esperar, porque se nós não fizéssemos o pedido na quinta-feira, no dia 1º, haveria um trâmite de tempo. Como é o fim de semana, e hoje, segunda-feira, estaria encerrado as negociações. E nós prejudicaríamos os funcionários. Porque daí o desembargador desvincularia o aumento de 2015 com 2016. Não é isso que a gente quer em nenhum momento. Se tem gente passando dificuldade, o sindicato não é diferente, porque todos do sindicato também são funcionários. Então, nós estamos... O que não tem cabimento é falar que não houve a votação. Houve a votação. O pedido foi feito justamente porque nós temos até 30 de junho. Se ainda pode até passar, porque, na verdade, a administração, com esse nosso plano de carreira, está prescrito na lei da nossa prefeitura, que o dissídio nosso é em junho, doutor. Maio para junho, inclusive, a semana passada a MITS apresentou para vocês a lei, na qual nenhum ano dessa administração, vou dizer que não foi respeitado, poderia até ser respeitado, e não foi, e foi sempre discutido em junho, para que batesse o martelo em julho para receber em agosto. Quer dizer, não há perda, porque tem gente que fala, ele faz isso para não pagar a metade do 13º. Não, ele paga sim, porque no caso ele vai fazer a somatória total no fim do ano do 13º, impõe a inflação, a reposição, desconta o imposto, então está legal, corretíssimo, não tem isso não, alguma coisa de alguma cabeça aí que falou sem pensar. O que nos causa estranheza é que quando nós marcamos sexta-feira a assembleia, foi uma assembleia informativa, porque nos acusaram de omitir notícias, informações. Em hipótese alguma a gente fez isso, porque está tudo que a gente faz está no site, publicado corretamente, todos os documentos estão à disposição do sindicato, como aqui nessa casa também tem esse mesmo critério. Quando pedimos a vocês a colaboração, foi justamente para que houvesse a mesma reunião conciliatória, tentativa de conciliação, como houve em 2014. Né? Ele não quis, o aumento de 2015 não foi dado porque o administrativo não quis dar. Não é que nós não aceitamos. Não havia proposta. A proposta foi de 4%, depois era 2%, 1 e 1%, depois não era mais nada. E agora, do céu, cai 9%. Mas como? Dos 2 anos agora. Se o ano passado, que havia uma gordura, que foi comprovada aqui para vocês, documentalmente, ele não quis dar. Ele não quis acordo, ele poderia em qualquer momento chamar o sindicato para gente. Vamos então aceitar? Nem para lá, nem para cá. Vamos. Não houve isso. Não houve. Quando em 2014, vou retroceder só um pouquinho mais. Quando o desembargador, ele aprovou, ele deu parecer, do processo, que foi os 185, que foi vários funcionários da prefeitura entraram com o processo falando que estavam sendo prejudicados, em 2014, que ele também disse que não haveria condições de reposição. Vocês sabem disso, que isso é verdadeiro, vocês estão acompanhando desde o começo. Ele havia dado 2% em janeiro de 2014, e quando chegou em junho ele falou que não ia dar.
Quase nada nós tivemos que fazer a greve, que foi um horror, né? Que foi uma coisa assim, um desgaste psicológico e físico enorme, que não precisaria em nenhum momento haver isso. E houve. E o desembargador, pelas contas, pelos documentos oficiais que foram colocados, juntados ao processo, o desembargador deu ganho de causa ao sindicato. Prova que os números estavam corretos. Os balanços publicados, todos oficiais, não inventamos nenhum número. Foi dado os 2% em janeiro para todos, os 185, e mais 6% para quem achou que estava sendo prejudicado. Então, nós tivemos um aumento real, vocês concordam? Que era a inflação dos 6, os 2 que havia dado, mais os 185, que recorreu a esses 185 em cima de salários abaixo de R$3.000, que chegou a um ganho real de quase 23%, doutor. Porque hoje é sabido de todos, mesmo a Cidinara falando que se juntar a parcela destacada ao salário base, né, senhora? Você falou que é um salário completo, mas é discriminado no LORIT. O salário base inicia por 660 até 798, alguma coisa assim. São 343 funcionários, né? 343 que recebem menos que um salário mínimo, mas há, óbvio, a complementação. No entanto, quando a gente vem pedir para vocês o apoio, não é por falta de informação, por falta de legalidade de tudo aquilo que nós fizemos. Pelo contrário. Da mesma forma que o senhor prefeito tem um advogado específico, que dentro do gabinete do Dr. Oswaldo Terceirizado e o Dr. Jean como auditor, o sindicato também, por sua vez, se achou representar para uma equipe de advogados e para também um auditor para que não pudéssemos fazer nada errado. Porque contabilidade doméstica eu faço, a minha desfaz, mas contabilidade administrativa de uma cidade, de uma prefeitura, não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa especialista. Quando viemos aqui pedir apoio, é porque nós estamos embasados em dados oficiais. O que nós gostaríamos, o que o senhor prefeito, além de fazer a reunião conosco, com vocês, nós aqui, ele mostrar os números dele. Porque a semana passada, na segunda-feira, como foi mostrado, ele gastou com a folha de pagamentos no primeiro quadrimestre 49%. E ele alega, desde outubro do ano passado, que ele está estourado na folha de pagamentos 51,30. Não pode contratar ninguém, não pode fazer mais nada. De repente a gente vai pegar as contas e verifica que o pagamento das férias do Departamento de Educação, que está vencido, no caso, em dezembro, é pago até 10 de janeiro, foi adiado e foram pagos em fevereiro. Dentro do tempo prescrito para pagamento, esse pagamento foi colocado como despesas em ano de 2016. Se for colocado no primeiro quadrimestre, despesas, óbvio, do primeiro quadrimestre, aonde ocasionou os 49%. Se retirarmos esse cheque férias, que é um montante bem grande, porque o Departamento de Educação, eu acredito, hoje é o maior departamento da Prefeitura, antes era saúde, agora não, o pátio primeiro era saúde, agora é o Departamento de Educação, esse percentual cai para 46% da folha de pagamento. Se todo ano o cheque férias é pago antes do dia 10, junto com o pagamento de janeiro, ele é prescrito para despesas de 2015, porque é antecedente ao 10 de janeiro. Como ele ultrapassou essa data, ele caiu como despesas de 2016. Se fizerem as contas, que é óbvio, vocês têm todos esses documentos, então nós estamos trabalhando com um quadrimestre de 46%. Para 51,30 são 5,30. Muito bem. É uma hora para negociar, né, doutor? Muito bem.
Quando é que perguntaram qual é a inflação? Gerson perguntou, né, Gerson? A inflação do ano. Como é calculada a inflação no ano eleitoral? Você tem que pegar o dissídio, o mês do dissídio, retroagir 12 meses, ver a inflação total, que foram 11 alguma coisa. 11, não, 11, isso, 10,86, quase 11. E como o nosso dissídio é no meio do ano, são 6 meses, você divide por 6, dá 5,34. Não 3 ponto alguma coisa, 5,34. Isso, isso, Sidnara? Foi, bom, só se mudou agora, porque a parte eleitoral fala que mudou agora, então. Não, pelo menos o que foi passado. Na cartilha do tribunal, nós fizemos, pegando a cartilha do tribunal, ainda persiste essa conta. Então precisa verificar de novo, porque por isso que eu digo, tudo que nós pegamos foi informações legais, principalmente do tribunal, para que não houvesse erro de informação. Não, eu só estou constatando isso. Quando ele foi passado os 9%, qual o cálculo que nós fizemos? Simples, básico. O ano passado nós pedimos 7%, mais a incorporação da parcela destacada. Ele disse que não haveria possibilidade da incorporação da parcela destacada desde o primeiro momento que foi pedido. Então, por que ele não deu 7% ano passado, que evitaria esse processo? Por que eu estou dizendo isso? Porque na primeira Assembleia, antes de ser aceito os 9, quando foi dito do 5,34, foi montado um pedido pela Assembleia do ano de 2016, se houvesse a desvinculação dos anos do aumento de 2015 e 2016, aí 2016 ficou 2% no salário base, e o restante, que seria o 3,34, seria dividido entre os R$100 na parcela destacada e os R$50 no vale alimentação. No total, os 5,34 referente a 2016. Eu acho uma conta simples. Se ele deu 9, seria 7 do ano passado e os 2 desse ano, porque nós mandamos esse pedido para ele. Esse pedido foi mandado, foi oficial. O que restou desse pedido? Nós, quando fizemos a Assembleia, a gente perdurou com a continuidade desse pedido de 2016, que foi os 3,34, que seria os R$100 na parcela e os 50 no vale alimentação. Ninguém quer ser irresponsável. Nós sabemos que está tudo subindo, ninguém quer ser responsável em hipótese alguma. O que me entristece muito é saber que os mesmos funcionários que são representados pelo sindicato, talvez por não ter a mesma visão, ou não estar acompanhando fielmente o que está sendo feito, acaba sendo contra a nossa luta, que na verdade eu estou explanando agora para vocês. Nenhum momento nós fizemos, uns falam até, é tão medíocre essa fala que eu vou fazer agora, que fala que o senhor prefeito não dá aumento porque ele tem birra da Mirtz. Gente, é ridículo. Ele tem 2.500 pessoas que são funcionários da prefeitura, que representam 2.500 famílias. Quer dizer, por causa de uma pessoa, é uma coisa ilógica. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Isso é um desrespeito com a pessoa da Mirtz e um desrespeito com a pessoa do senhor Vanderlei, porque eu não acredito que ele, na postura de prefeito, faria um absurdo desse. Como diz a Mirtz, ela carrega vários estigmas, né, Mirtz? Primeiro, de ser negra e ter que lutar por tudo 2 vezes, porque ela tem que provar tudo 2 vezes, legalmente e não legalmente. E eu digo a ela que não. Ela é uma pessoa íntegra. Para mim, eu tenho maior estima. Agora, agradar é outra coisa. Lutar por um interesse de uma coletividade é outra coisa. Você comprovar por dados oficiais
que existe possibilidade, também é uma coisa séria, que é o que nunca nós deixamos de fazer, em nenhum momento. O prefeito poderia sentar com a gente, sim, e com vocês, nesse momento agora. Porque a semana passada, quando foi pedido, ele disse que não havia agenda. É um pouco desagradável dizer isso, mas nas últimas 5 reuniões com o senhor prefeito, ele marcou depois das 5:30 da tarde. Todas as reuniões nós temos anotados os horários. 5:30, 6 horas, fora do horário de trabalho. Então, nós estamos disponíveis a qualquer hora que ele marcar. Quando foi pedido, justamente, vou voltar só essa para concluir, dos 15 dias, foi justamente para que não houvesse prejuízo para o funcionário. E também dando uma liberdade para o senhor prefeito acertar a sua agenda e marcar a reunião. E mostrar para vocês e para nós, porque em nenhum momento ele mostra. Porque a partir do momento que ele só leva o advogado, o jurídico, o financeiro teria que mostrar, né? Que no caso o que nós estamos pleiteando é errado, ou da pior hipótese, é loucura, não existe possibilidade, por números. Só isso que a gente pediu. 9% no meu salário é bom, gente. Sem ironia é bom. Só que é aquela coisa, como que eu posso considerar, sendo uma sindicalizada, sendo companheira de praticamente 2.000 sindicalizados, olhar para o meu umbigo? Não sei até que ponto. Não é demagogia, não, porque todo mundo me conhece e sabe como eu sou. Ô, Cristiane, você poderia me dar uma parte? Vereador João Henrique. Eu só queria que... Eu acho que a explicação que você fez, para quem quiser entender, está muito clara. Não precisa repetir, não precisa nem te elogiar, nem te fazer nada. Eu acho que a explicação foi muito clara para quem quiser entender. A única coisa que eu te peço é uma coisa que você não falou. Na última vez que a gente sentou para negociar a Câmara Municipal junto, qual foi a justificativa dele que ele não tinha, precisou abrir mão, e quanto sobrou em caixa? Só isso que não foi falado por você, porque o resto eu acho que a tua explicação não precisa nem de mais comentário. A Mirtz pega aqui. Ah, tudo bem. Em cima da pergunta que o João fez, quando nós precisou da Câmara, o presidente da Câmara, dos vereadores, devolver o dinheiro que a gente passava no final do ano, nós ajudamos a pagar tributos, até que o juiz decidia, né, se ia ter esse aumento ou não. Uhum. Tudo bem, decidiu, já tinha dado os 2%, com mais 6,5%, né? 6% a mais. Aí, retroativo, pagou todos atrasados. Uhum. É isso que eu queria saber, o João também. Quanto Quanto sobrou no final? Porque não tinha dinheiro para pagar, não tinha jeito de dar aumento. A Mirtz pode falar isso aqui, porque tá o número. Primeiro, porque meu óculos é muito bom, mas esse número está muito pequeno também, e ela sabe mais desses números. Se puder informar. É porque a gente queria saber assim, ó, não podia dar aumento nenhum. Exato. Aquela briga, depois perdeu no Ministério Público, deu todo o retroativo. Uhum. E aí parece que sobrou no final do ano ainda dinheiro, né? Negociação é isso. Olha, o que eu gostaria de acrescentar, que nesse ano de 2014, foi passado do décimo de vocês R$300 mil. Aí nós pegamos, né, tem o balancete patrimonial da prefeitura, né, no final do ano está aqui, de 2014, aí eles tiveram, né, no caso, um superávit de R$15.995.599,59. Está aqui, é oficial, é o que sobrou. Pagando tudo. Isso é quando se fechou, né? A verdade, gente, é que é uma luta em que nós mostramos, através dos dados da própria prefeitura, nós não buscamos nada fora.
Então, tudo que nós trazemos para essa casa, tudo que nós pedimos orientação de vocês, por que disso? Porque acreditamos ainda no legislativo. Porque ainda acreditamos em homens de bem. E mulheres também. Que acredito que aqui tem que ter mais mulheres, viu, Helenice? Mas, sobretudo, nós gostaríamos sim, mas a partir do momento que a gente vê não, 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 e o que não entendemos é por que não quer sentar com vocês, junto com a gente. Isso. Oi, bem. Eu queria só colocar o seguinte forma. Eu acho e agradeço muito a serenidade que vocês vieram aqui hoje, a serenidade da Cristiane, né? O nível da conversa, isso é muito bom para a gente, porque a gente começa a perceber que se tem um entendimento entre as partes. Sim. E o que nós não podemos perder é a legitimidade de cada. A legitimidade de cada instituição. Sim. Vocês, como sindicato, têm que ir até a última instância para conseguir o melhor para o seu funcionário. E o prefeito, dentro da sua proposta, tem que fazer aquilo que dê a ele a segurança administrativa perante a cidade. Então, quando esse impasse acontece, ele tem que ser produtivo. E eu fico muito feliz hoje, porque tenho acompanhado os 2 anos anteriores, e as questões não estavam nessa serenidade, nesse ponto pacífico e de questões técnicas. Sim. Tivemos reuniões que nós sabemos o quanto foi difícil e quanto elas foram agressivas e improdutivas. Exatamente. Quando eu falei com a doutora Ademir ali, que a Cristiane havia me pedido, eu falei essas palavras para a Ademir. Ademir, é o momento de nós criarmos um momento de serenidade, falei a mesma coisa para a Cristiane, e que nós estaríamos, mais uma vez, nos propondo a intermediar esse diálogo. Uhum. E eu aqui agora sentada fico pensando, se o prefeito estivesse aqui, que ótimo seria, né? Claro. Não desmereço os seus diretores que têm competência suficiente para o representar. Mas a decisão é dele, a última palavra é dele. Se ele tivesse vindo aqui hoje, nesse clima de conversa, nesse clima técnico, estaríamos todos aqui, legislativo, executivo, administrativo e sindicato, e talvez pudéssemos até chegarmos num consenso ou num bom senso. Né? Então se perde algumas oportunidades, né? E aí sim o tempo tem que ser prorrogado porque as coisas acabam não acontecendo. E dessa maneira, o que eu quero propor é o que vocês acham que é possível o legislativo junto ao judiciário, como nós fizemos em 2014. Eu acho que os vereadores aqui, mediante a essa situação, vermos se poderíamos ter a mesma atitude, se os 100 que você pede mais os 50, e se a Câmara pudesse realmente contribuir como fizemos lá atrás, se é possível que ele aceite, mais uma vez, essa ajuda do Legislativo e que assim conceda ao servidor alguma coisa a mais, é o que vocês disseram, não aquilo que seria necessário para se ter um reajuste ou para que fosse justo. Mas mediante a situação econômica que a gente assistiu e assiste hoje no país, mas também nós assistimos, não sei se alguém assistiu, um aumento de 20 e poucos % aí, numa questão estadual, para algumas classes dentro também. Sim, dentro do governo. Mas não vamos chegar a isso. Exato. O que é importante nesse momento seria essa conciliação e no momento de apaziguar e buscar um determinador comum e respeitar que o sindicato está aqui para buscar o melhor para o seu funcionário, que seja possível a Câmara, doutora Ademir, intermediar aí e propor ao prefeito mais uma ajuda, se assim ele queira. Não sei quanto custaria isso que você pede diante da folha. Uhum. O proposto, estaria dentro do possível.
Claro. Em nenhum momento foi colocado um valor que pelos números, vou repetir, Sim. os números apresentados fossem enviados. Agora, se é decisão, é como falou, não podemos, nem vocês, como nem o sindicato como representante, não podemos tomar a decisão por administrativo. A prioridade do prefeito é ele quem determina, com certeza. E esse respeito a gente deve a ele. Só para concluir, Mites, eu ainda diria que a questão de categoria como sindicato, né, vocês têm autonomia diante dos seus sindicalizados para terem aí a representatividade necessária para que vocês encaminhem suas propostas. Coloco aí, pelo menos, o meu parecer à disposição para que a gente pudesse, sim, conversar com o prefeito e propor a ele mais essa ajuda, se assim ele achar que sirva. E o que mais me incomoda nessa questão de reajustes, e eu fico muito sentida, porque o salário, o menor salário do servidor, ainda não conseguiu chegar ao salário mínimo. E pelo pouco que eu entendo sobre essa questão, quando a gente dá 9%, eles acham que não terão aumento nenhum. Exato. Porque o salário deles é menor e é complementado. O que ajudaria para esses, ajuda, bem dizer, a receita do município. Porque o que ele está complementando, ele continua complementando, mas não tem um aumento sobre a folha de pagamento desses 300 funcionários. Exato. Então é isso que me incomoda um pouco ainda dentro do quadro de servidores. Seria muito feliz o sindicato que um dia chegasse a colocar o salário, o teto do servidor, no mínimo, ao teto do salário mínimo, porque aí qualquer reajuste seria repassado para esses que mais precisam. Portanto, esse é o meu ponto de vista e o meu parecer. Olha, essa é uma luta que nós estamos vendo, na realidade, desde 2009, que nós estamos buscando isso, certo? Nós estamos em 2016, infelizmente, isso ainda perdura. Eu acredito, Leonice, que como tem esse ofício, eu gostaria, estaria à disposição, se essa casa assim acreditar, entender que deva fazer alguma coisa para o servidor público, então nós estamos aguardando, porque o que nós estamos observando durante esses 4 anos, nós sempre estamos vindo aqui nas mesmas posturas. Fico até feliz aonde você fala da mudança da postura da nossa equipe, porque eu acredito que tudo vai de um amadurecimento. Nós tivemos esse amadurecimento, nós temos essa visão correta e procuramos sempre buscar o melhor para toda a categoria, não para alguns, para todos. E a partir do momento que você está lutando para todos, quando nós olhamos e vemos que realmente R$687, né, de salário base é delicado. E mais que tenha essa complementação, nós sabemos o que o nosso servidor passa, sabemos o que o nosso servidor está acontecendo todos esses tempos. Então, fico aguardando, se for o caso, presidente, o que o senhor acha? Mirtz, deixa eu só fazer um resumo pelo que eu entendi. Né? Primeiro, enalteceu o debate altamente elucidativo, né? E o nível do debate também, que é importante para todos nós. Sim. Pelo que eu entendi, então, os servidores, não nessa Assembleia que teve sexta-feira agora, na Assembleia anterior, aprovaram os 9%. Sim. Né? E o que nós estamos buscando agora seria mais R$100 na parcela destacada. Não. Calma, não é isso. Os 9%, deixa eu mostrar para você o parecer, peraí. Eu vi que na minha explicação, você também não entendeu. Os 9% na parcela destacada corresponde a R$ 44,41. Os 9% no vale alimentação corresponde a R$ 9,90. O que nós estamos pedindo? Uma complementação para se chegar a R$100.
Então, seria mais R$ 55,59 na parcela, para chegar em 100. E no Vale Alimentação, R$ 40,10 para chegar em 50. Entendeu? Então, não é que nós estamos pedindo, além dos 900, não é isso. É essa complementação. Perfeito, entendi. Entendeu? Então, aí nós fizemos isso em porcentagem. Como fala que não poderia ser. Entendeu? Foi isso que nós fizemos. Perfeito. Exatamente, é o valor menor. É o valor menor, entendeu? Porque, na verdade, é a diferença. Sim, não é o perfeito. Não é o total. Perfeito. Claudinho, você gostaria de solicitar? Como se foi, também como servidor público, né? Agora estou falando como servidor, falou muito em percentual. Nós estamos com a diretora financeira, a Natália, que gostaria de falar alguma coisa. Natália, por favor. Pela ordem. Doutor Marco, pela ordem. Quero agradecer. Quero agradecer a presença da Camila. Quero dizer o seguinte, senhor presidente. Está saindo o meu aqui, velho. Efetivamente, o assunto tratado, está na fase judicial. Pouca coisa poderíamos fazer. Mas uma das coisas que a gente deve fazer, e inclusive por participar da Comissão de Assuntos dos Servidores Municipais, é de entrar em contato com o prefeito e buscar um denominador comum. Eu vejo que o sindicato está se propondo esse diálogo, essa conversa. Então, o mínimo que essa casa pode fazer, e devemos fazer, é fazer essa aproximação. Nós não temos poder do quê? De decidir. Mas nós temos o dever de levar ao prefeito as reivindicações, a forma como está sendo conduzida pelo sindicato, que eu elogio, e marcarmos uma reunião. Querida Mertz, como funcionária pública, eu entendo que você realmente tem horário, 5 horas. Mas como sindicalista, é como somos nós aqui, vereadores. Somos 24 horas vereadores. E você é 24 horas sindicalista. Então eu acho que, quanto ao problema do horário, não deve ser um entrave. Eu sei que há dificuldades, que se não poder levar todo mundo do sindicato, mas reúna uma comissão e iremos lá com prazer. Vou procurar representar a Câmara no sentido de chegarmos a um consenso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco. Vou abrir a palavra para a Natália, diretora de Finanças. Boa noite a todos, ao senhor presidente da casa, aos demais vereadores. Bastante foi dito aqui sobre os índices que não foram expostos, que não foram demonstrados. Muitos desses índices, nós obrigatoriamente fazemos as audiências públicas quadrimestralmente. Esses índices estão todos mostrados, estão todos no site da Prefeitura. Inclusive, infelizmente, nas reuniões de quadrimestre que são feitas aqui, participam vereadores. Eles vêm, participam, mas população, pessoas às vezes interessadas, que deveriam saber, nunca a gente viu aqui na sessão de audiência pública coro de pessoas interessadas nisso, né? Foi dito também a respeito voltando um pouco a respeito desde o aumento do ano passado, quando foi oferecido 4%, né? E que falaram aqui que o ano passado a gente ainda não estava em crise, o país. Infelizmente, desde maio de 2015, nós estamos com queda de arrecadação. Isso acho que não é segredo para ninguém que acompanha a situação econômica do país, né? O ano passado, de 2015, nós tínhamos uma previsão de arrecadação para a Prefeitura de São João da Boa Vista de 212 milhões e arrecadamos 201. Então, nisso, nós já perdemos 11 milhões do que estava previsto só o ano passado, né?
Então, existia sim uma crise, infelizmente, desde o ano passado. Falou-se também a respeito de que, no exercício do ano passado, existia uma sobra para ter dado um aumento. Infelizmente, nós fechamos, e isso é público, isso foi feito audiência pública do último quadrimestre, do terceiro quadrimestre, e nós fechamos dezembro com um percentual de despesa de pessoal de 51,68, sem ter dado aumento de pessoal. Então, se nós tivéssemos dado aumento de pessoal, nós estaríamos quase beirando os 54. Esses índices, esses dados estão no site da Prefeitura, onde os senhores podem comprovar que o índice da Prefeitura, em dezembro de 2015, acabou em 51,68, acima do limite prudencial, que é de 51,30. Se nós colocarmos, como foi colocado aqui, os 2 milhões, que era realmente competência de 2015, as férias de professores que nós pagamos em fevereiro, nós deveríamos, que se tivéssemos pago dentro de dezembro, o nosso índice teria crescido mais 52%, mais 0,52%, e chegaríamos em dezembro de 2015 em 52,2%. Estaria. Isso. Em dezembro, os 54%, eles têm que deixar essa variação de 3% para contratação e demissão. Não. Como já está em dezembro, que é o limite. Ok. Estaria dentro da Ok. O 51,30 está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando chega-se nesse índice, o prefeito tem medidas a ser... Prefeito, governador, presidente... Todos os poderes têm medidas a serem tomadas que estão elencadas no artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele não pode, quando chega no 51,30, pagar hora extra, fazer contratações em qualquer, apenas para reposição de aposentadoria dentro da saúde e da educação. Contratações nenhuma pode ser feita. Então, existem vedações, sim, dentro do limite de 51,30. O 54 é o máximo. Mas, então, o que foi falado aqui, que existia uma sobra dentro do ano de 2015, não tinha. Esses balanços estão no site da Prefeitura, que cada um pode entrar amanhã e verificar o índice de 51,68 que foi fechado em dezembro de 2015. Tá? No primeiro quadrimestre, que nós fechamos e fizemos a audiência segunda-feira passada aqui nessa casa, nós fechamos com um índice de 49,8. Foi abaixo, então, esse índice de pessoal, a gestão fiscal é fechada por quadrimestre. Então, nós fechamos dezembro, que foi 51,68. E agora, o próximo fechamento é até abril. E nós fechamos em 49,8. O que acontece, a justificativa para que esse índice tivesse abaixado agora no primeiro quadrimestre? No primeiro quadrimestre, nos meses de janeiro a abril, nós temos uma arrecadação maior no município, muito grande, em virtude do IPVA. Então, ele é recebido, principalmente no primeiro quadrimestre, que são o IPVA, cota única de IPTU e a CIP. Então, isso aumenta a receita do município no primeiro quadrimestre. E aí, acabou derrubando o nosso índice de pessoal um pouco para os 49,8, diferente do que a gente fechou em dezembro, devido à arrecadação dessas receitas. Só que essas receitas são sazonais. Ela tem um percentual elevado agora no primeiro quadrimestre, e agora, a partir de junho, a tendência de arrecadação do município é de queda. Tem um estudo que foi feito a semana passada pela Confederação Nacional dos Municípios, que até abril de 2016, nós já estamos com uma queda de 12% do FPM no país todo. Então, o que acabou dando essa queda no índice agora no primeiro quadrimestre foi a arrecadação dessas receitas maiores nesse primeiro quadrimestre. E muito provavelmente, a partir de maio, infelizmente, a tendência não é de aumento nas receitas. Tá? Quando ele fez a proposta do aumento dos 9%, a gente fala em percentual, mas não vê o quanto isso representa em
valores reais. Isso ainda vai ser contemplado quando o projeto de lei vier para a Câmara, daí nós somos obrigados a apresentar o impacto orçamentário e financeiro disso. Então, como ainda não veio esse projeto de lei para a Câmara, porque não foi fechado o acordo ainda, então esses números não foram demonstrados. Mas em cima da folha que nós temos hoje, os 9% a partir de 1º de julho, com validade a partir de 1º de julho, ele representa para a Prefeitura financeiramente 3.745.000. Tá? Isso, em cima da previsão de receita que nós temos, ela representa um impacto orçamentário e financeiro de 1,75%. Hoje, nós fechamos com 49,8%. Muito provavelmente, o segundo quadrimestre, mesmo sem dar aumento zero, o segundo quadrimestre vai ter aumentado esse índice. Eu tenho quase certeza disso, a não ser que tenha uma recuperação da economia e da receita, que seria maravilhoso se isso acontecesse. Mas, muito provavelmente, no segundo quadrimestre, a gente já tem uma elevação desse índice de pessoal. A proposta, portanto, que ele fez de 9% representa 3.745.000. Se você for querer olhar de grosso modo o que significa o 49,8% que nós fechamos em abril para os 51,30%, qual é a diferença em reais de 49,8% para o limite prudencial de 51,30%, que ele, quando ele chega nesse índice, ele tem que tomar medidas de contenção. Ela representa 3 milhões... Deixa eu ver aqui. Ela representa 3 milhões e 600. Então, aqui a gente está dando até... com certeza, esse índice que ele está dando de 9%, nós já vamos chegar até o final do ano acima dos 51,30, mais beirando 52, 53. Com toda certeza. Tá? Então... Por isso que o prefeito bate que não é possível ele dar, porque ele tem limitações dentro da lei de responsabilidade fiscal que ele tem que cumprir. Né? Com esse percentual que foi essa segunda proposta, quando fez o 9%, a Assembleia, e o sindicato disse que brigaria por mais um pouco. Esse número foi passado para a Cidinara, lá no RH, foi pedido para ela fazer o impacto disso tudo, quanto isso representaria, que em vez de dar R$100 e os R$50, que não poderia ser dado em valores, mas em percentuais, vocês mandaram uma nova proposta em percentuais, a Cidinara fez. Essa diferença, ela significa financeiramente, em reais, mais 1.122.994,50 na nossa folha, de julho até o final do ano. Se desse mais o 100 e mais... Isso significa mais 0,52. Né? Então, isso significa mais 0,52. Então, nós vamos estar chegando muito próximo do 53. Esse limite existe, o 54, isso não quer, do 51 para o 54, não quer dizer que o prefeito tenha essa sobra para dar. Por isso, exatamente, que existe o 51,30, que é o limite prudencial, que quando ele chega nesse valor, ele tem que tomar medidas de contenção para que não chegue no 54. Porque quando chega no 54, são medidas muito mais drásticas. Ele tem que demitir, cortar tudo e começar com demissões. Existe uma cadeia de demissões que ele tem que seguir, né? Quando ele chega no 54. Então tem que ser evitado, por isso existe o limite prudencial de 51,30, para que não se chegue no 54. Então, com esse aumento de 9%, nós já vamos estar batendo acima dos 51,30, com toda certeza. Só se nós tivermos uma recuperação da economia do país e vai ter um aumento de receita muito maior. Eu acredito que o prefeito não se negou ele não participou, semana passada realmente foi mandado ofício dele para o sindicato, ele não estava aqui no município na terça, na quarta e na quinta de manhã, mas isso não significa que ele não deu resposta, vocês mesmos mostraram a resposta por escrito que ele deu,
reiterando os 9%, porque ele acredita que, em cima desses números, ele não consegue dar mais do que os 9%. Por isso que ele reiterou na quinta-feira à tarde, se não me engano, e hoje ele reiterou novamente os 9%. Né? Então, eu fico aberta se tiverem algumas dúvidas. Eu gostaria de uma pergunta. Me preocupou muito a sua fala agora no final, de que, dando 9%, o município corre o risco de, no fim do ano, chegarmos a 52%, 53% da folha, e aí a demissão fica para quem? Para o próximo prefeito? Não. Porque aí já vai chegar em dezembro. Demissões é a partir de 54%. Então, mas você disse que nós poderemos chegar até 52%, 53% com o aumento de 9% que o prefeito está dando ao servidor. Então, agora eu me preocupo como cidadã e como município. Porque se vamos chegar lá no final com isso que você disse, gostaria de saber quem vai ser demitido e que prefeito que vai demitir, porque ele vai chegar em dezembro. É isso que eu disse. Eu disse que quando se chega no índice de 54%, é que se tem que tomar medidas que está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, não estou inventando. Tá, então quer dizer que a gente pode chegar até 53%. Não, eu disse que hoje nós estamos... a conta é a seguinte, hoje qual é o índice que fechou? 49,8%. Qual é o impacto do 9%? 9%, não a proposta do Estado. 9%. 1,75. 49,8 mais 1,75 dá 51,55. Eu disse que vai ficar acima do limite prudencial de 51,30. Eu disse que quanto mais você for aumentando esse índice, e é por isso que ele reitera que ele não tem como negociar outras propostas, porque ele corre o risco de chegar muito próximo aos 54. Isso, e diante disso ainda temos um cenário de instabilidade de economia. Mas desculpa, eu entendi errado, porque eu tive um entendimento que você disse que com certeza no fim do ano chegaria com esses 9%, você ainda garantiu que chegaríamos a 52, 53 e com os 9% que ele daria. Então me preocupei muito com o município e com os funcionários que poderiam ser demitidos. Entender dessa maneira, mas pegando o índice que a gente está hoje, 49,8%. Eu já fiz o impacto aqui dos 9%. O impacto é 1,75. Então, 49,8 mais 1,75 chegaria no índice de 51,55. Por isso que ele reitera que já é acima do limite prudencial, que ele não teria margem para estar negociando um índice maior, infelizmente. E aí, eu só peço desculpa porque eu entendi errado, porque até o fim a gente chegaria e agora a gente não pode chegar, então foi uma confusão minha. Mas obrigada. Achou. Algum outro vereador? Esse valor de arrecadação do primeiro semestre é em razão do IPTU. Primeiro quadrimestre. Quadrimestre, né? E existe uma previsão de arrecadação, de aumento ou não? O governo federal está deixando de fazer os repasses? Como que está a questão do governo federal? Não, ele não está deixando de fazer os repasses de FPM, que é o principal, não está tendo falta a gente está em falta com alguns repasses da saúde, do governo do Estado, está com atraso em alguns programas da glicemia, um programa da atenção básica do Estado, esse a gente está com um atraso no repasse. O que a gente está com que isso foi um estudo feito a semana passada, eles divulgaram no site da Confederação Nacional dos Municípios, que a perda de FPM até abril de 2016 já chega em 12%. Então, isso reflete no que vem para o município a menos. Né? Tá. A prefeitura está fazendo o pagamento dos seus funcionários em dia? Está. Hoje, sexta-feira, inclusive, foi pago já a metade do 13º. Tá. Dos seus fornecedores? Estão em dia. Estão em dias. Eu tenho uma reportagem da Folha de São Paulo, que saiu no sábado, dia 28, Economia B5, que 576 municípios estão com salários atrasados. E nós estamos fazendo o dever de casa. Uhum. Que os municípios deixaram de receber 165 bilhões do governo federal. Quanto que São João da Boa Vista deixou de arrecadar, que o governo não repassou para a gente nesses 2 anos de 2015 e 2016? Você tem uma previsão disso?
Arrecadação do governo federal, de repasse do FPN, do IPI, o FPN do teve IR. uma perda de mais de, acho que 15 milhões, né, de 3 anos para cá. Isso foi um levantamento que foi feito também pela Confederação Nacional dos Municípios. Foi em torno de 13 milhões, a perda do FPM, só o FPM. Tá. Só do FPM nesse... Só do FPM. Então, a gestão de vocês, ainda mais que você é diretora financeira, houve medidas preventivas para que nós possamos honrar com o salário dos servidores e com os fornecedores. São João está garantida nesse sentido. Sim. E esse estão em dias. E esse reajuste de 9% é que onde o executivo consegue manter em dia, não colocar em risco qualquer situação dos seus servidores. Exatamente. Tá, muito obrigado. Isso é importante também, que é muito levado em consideração ao prefeito. A gente tem contato com muita prefeitura da região, e liga e pergunta, e que pergunta como está a nossa situação, e a gente vê muitos municípios com atraso de fornecedor. Tem gente que liga para a gente, fornecedor, não, vocês estão em dia. Tem prefeitura que está devendo para a gente há mais de 6 meses. Então, graças a Deus, nós estamos em dia com o pagamento de fornecedores, e os funcionários, inclusive, conseguimos pagar. Tem prefeitura que não pagou o 13º do ano passado. Nós já pagamos, em sexta-feira, a primeira parcela do 13º dos servidores. Então, acho que isso vai muito também dessa responsabilidade fiscal que o prefeito tem, em virtude de ter sido diretor de finanças da prefeitura durante 15 anos, eu acho que ele tem um conhecimento para saber que não pode dar além, a preocupação de não poder honrar com os compromissos lá na frente diante do cenário econômico que a gente está vivendo. Muito obrigado. Senhor presidente, Roberto Campos. Vereador Roberto Campos. O que nós vimos aqui é que, quando nós escutamos o sindicato, nós entendemos que se atender às reivindicações do sindicato, não chega a 51%, a 51%, coisa assim. Quando nós ouvimos a Natália, né? A Natália, a impressão que dá é que se atender ao pedido do sindicato, vai passar de 54%. O que eu gostaria de deixar como sugestão é que, se assim os vereadores concordarem, é que nós confrontar a contabilidade do sindicato com a contabilidade da prefeitura. Eu acho que isso é o mais ideal. Tá? Porque senão, cada um tem os seus argumentos. Eu acho que é a melhor coisa, não tem o que. Aí sim nós vamos chegar nesse número exato. Fica como uma sugestão. Uma sugestão. Vereador Gerson. Existe a comissão dos servidores, que encaminhe essa documentação para a comissão analisar dos servidores. Uma sugestão que eu faço. Eu também faria eu também tive essa mesma opinião quando o vereador citou. E eu acredito que a comissão de servidores deve analisar as duas contabilidades. Foi muito bem colocado, novo vereador. Parabéns pela colocação. E eu também penso da mesma maneira que a comissão de servidores é que deve analisar essa situação. O que eu acho difícil é... Exatamente, eu quero colocar... eu acho que a comissão poderia fazer parte, porque a comissão não vai ter, respeitando cada profissão, né, para poder analisar a contabilidade. Pela ordem. Sim, perfeito. Nem a legalidade. Pela ordem, presidente. Vereador doutor Marco. Como eu já disse inicialmente, e volto a reafirmar, muito bem colocada a posição do Roberto, e eu acho o seguinte, nós aqui da casa não temos poder decisivo, nós temos poder deliberativo, e temos a obrigação de conciliar as duas partes. Então eu acho que está correta a posição de que a comissão dos servidores vá até o prefeito e tente fazer uma reunião conciliatória, onde estará presente o presidente do sindicato, estará você, Natália, representando a prefeitura, e o próprio prefeito.
Eu acho que esse é o caminho ideal. Não adianta aqui discutirmos se o sindicato está certo, se o outro funcionário que está querendo ter razão. Tá? Primeiro, porque a legitimidade legal é do sindicato. O presidente que está lá foi eleito por maioria, então a representação dos servidores é através do sindicato. E nós, aqui como os vereadores, procurar conciliação, marcando uma audiência, não, volto a falar, independente de horário, Mertz. Como funcionário, eu entendo que você tem um horário a cumprir. Como sindicalista, entendo que você tem que trabalhar 24 horas. Tá certo? E conto com você. E, senhor presidente, eu achava que realmente esse assunto deve ser tratado com a comissão de servidores. É o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. Pela ordem, o vereador Gerson agora. Antes de marcar a reunião com o executivo, a comissão tem que analisar, estudar, ter subsídios. Porque o sindicato vai falar uma coisa, o executivo fala outra coisa. Não vamos passar o burro na frente da carroça. Analise, pegue informações, sentem isso para que se possa fazer. A carroça do burro, né? Mas deve sentar aí para que os vereadores possam ter subsídios. Perfeito, vereador Gerson. Vereador Herbert. É só para lembrar e deixar ciente que o Marcos falou, é deliberativo o poder legislativo. Né? Nós não teremos o poder de decisão, de forma alguma. E talvez a competência, isso cabe realmente ao sindicato e ao poder executivo. Nós aqui, por questão legal, nós temos o poder de decisão se votamos favorável ou não favorável. Então, aqui o nosso caminho, o poder legislativo não pode jamais interferir em questões, em decisões legislativas por lei, por força de lei. Então, quero lembrar a todos os servidores e também a esta casa que nós não podemos intervir em decisões. Mas nós podemos o quê? Analisar para poder respeitar tanto os servidores. Agora, é uma decisão exclusivamente do Poder Executivo. Presidente. Presidente. Perfeito. Exatamente isso que eu propus. Por ser membro da comissão de servidores, eu concordo aqui com várias coisas que vários vereadores falaram. Eu acredito que o caminho correto do pedido, que teve até do Roberto, acho que foi o mais direto, nós podemos estar recebendo sexta-feira ou quinta-feira, às 11 horas da manhã, o sindicato com seus representantes, o financeiro com o representante vai mostrar as contas, os 3 da comissão de servidores, analisamos e damos um parecer para casa do que nós entendemos. Né? Eu acho que foi isso a solicitação direta do Roberto e a gente passa para casa. O que a gente entender, a gente passa para casa. Olha, nós entendemos que está correto isso ou está correto aquilo. E passamos para casa. Tá? E no final, a hora que o prefeito votar, nós vamos estar mais embasado, na hora que o prefeito mandar, nós vamos estar mais embasado no que votar ou não votar. Eu acho que isso dá para ser feito com o respaldo dos dois, que eu também entendo um pouquinho de número, mas não sou financeiro para falar convicção, isso ou aquilo. Acho que nenhum dos 3 da comissão, nós podemos entender um pouquinho, mas eu acho que com o respaldo dos dois lados, a gente poderia discutir e trazer para casa uma resposta como comissão de servidores. As reuniões são às quintas-feiras? Sexta-feira, sexta-feira da finança pode ser às 11 horas, a nossa às 11h30, que a gente não estava tendo. Pela ordem, eu fico um pouco receosa dessa posição, porque vai cair para nós, legislativo, decidirmos. Eu não me sinto à vontade para fazer isso e nem tenho a competência para tal. Eu não quero pelo menos, como vereadora, decidir se é melhor 9%, se é melhor 5%. Eu quero sim que a casa, e essa foi a minha proposta, e acho que é junto com a do Dr. Marcos, que a casa seja intermediadora
de que essa conversa aconteça como aconteceu aqui hoje. Num bom tom, num nível de diálogo e no nível para a gente sanar dúvidas. Quem tem de sanar as dúvidas, meu entendimento, é sindicato e prefeito. Tá? E como bem disse a Mirtes, o sindicato contratou uma equipe capacitada para defendê-los. O prefeito, na sua prerrogativa, também contratou uma equipe, não é nem do jurídico dele, para defender a questão de salários. Então, nós temos duas instituições com membros competentes e por que nós vamos assumir a decisão? Eu acho que não cabe a nós. O que caberia a nós é que exista uma conciliação